do Senhor, irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Mas o capítulo 22 do livro de Provérbios e o versículo de número 6, está escrito o seguinte. Carlinhos ficou um ano na América e o cabelo não cresceu, né? Jesus, muito frio lá, não deixou. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina ou instrui. Nós temos aqui duas vertentes. Uma versão pode estar escrito ensina, e aqui diz instrui o menino no caminho em que deve andar. Nós vamos procurar dividir esse versículo pelo menos em 4 partes. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É muito comum as pessoas imaginarem, ter o ledo engano de que a criança, quando já na sua mais tenra idade, 2 anos e meio, 2 anos, voltando um pouquinho, aos 6 meses de idade já vai para a creche. A mãe precisa trabalhar, tem as suas atividades, e aí depois do período de amamentar, então leva para a creche. E ali ela começa, e até os 2 anos e meio, e depois começa já a parte da educação infantil, no Jardim 1, fase 1, ou Jardim 2, a pré-escola, e depois segue para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e depois o ensino médio. É chamado, dentro da nossa concepção de educação básica. E existe, até talvez pela terminologia e pelo conhecimento, a ideia de que a escola da educação. Eu levei meu filho para estudar lá na escola, e lá ele tem que ser educado. O que não é verdade. A escola da instrução. Educação nós damos em casa. Essa é a diferença. É por isso que muitas crianças acabam se tornando adultos sem ter educação, porque não aprenderam isso em casa. Imaginaram que isso é aprender na escola, e acabaram não aprendendo na escola. Na escola se dá instrução. E às vezes, nós já começamos a nossa jornada há alguns anos já, e é muito comum, ou era muito comum, se visitar os irmãos. Eu que comecei a dirigir igreja numa fazenda, aos 19 anos de idade, e nós íamos visitar os irmãos aos domingos, que era após a escola dominical que você tinha esse tempo. E é muito comum você chegar na casa de uma pessoa, a primeira coisa que ele diz assim, ô pastor, ô irmão, ô fulano, não repara. Eu falo, não tem problema, entra de olhos fechados, assim eu não reparo em nada, né? Porque não tem como você entrar e não reparar, né? E a outra coisa que é muito comum ouvir, falar assim, não liga não para esse menino, porque esse menino é mal educado. E eu pergunto assim, quem que educou? Porque se ele é mal educado, alguém o educou mal. E se os irmãos não der glória a Deus, dizer, e eu vou entender perfeitamente. Então, nesse contexto, é que nós vamos entender o que é educar e o que é instruir. Porque a instrução, ela não está nem acima e nem abaixo da educação, mas ela está paralela à educação.
Eu posso ter uma pessoa muito bem educada, mas muito mal instruída. Que não significa nada tem a ver com a outra coisa, com uma coisa com outra. E eu posso conhecer pessoas muito bem instruídas e sem nenhuma educação. Quando a Bíblia diz assim, crescei na graça e no conhecimento, são duas situações. Por quê? Porque a graça vem de... E o conhecimento vem de onde? Não vem de lugar nenhum, irmão, nós buscamos. Ele não vem, nós é que temos que buscar. Ele não vem, você tem que buscar o conhecimento. Por isso que Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Esta procura, esta busca, é minha, é sua, é nossa. É nós é que temos que buscar. É nós é que temos que ir atrás do conhecimento, da instrução. É nós é que temos que ir atrás da fonte aonde nós podemos alcançar isto. E a partir daí, nós vamos adquirindo aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos uma coisa, mas na realidade nós precisamos de outra. É por isso que é muito comum nós dissermos, Senhor, a tua igreja precisa disto. Mas não é isso que a igreja às vezes quer. Às vezes nós queremos uma coisa, e Deus na realidade, Ele nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele se alegra muito mais quando nós dizemos, Senhor, me dá aquilo que eu preciso. Porque às vezes nós queremos uma coisa, mas nem sempre é aquilo que nós precisamos. O ensino e a instrução são duas coisas paralelas. Ou melhor, a educação e a instrução são duas coisas paralelas. Mas aqui diz assim, instrui. Quem pode instruir? Quem pode? Alguém aqui já foi numa alta escola para se tornar habilitado? Alguém aqui já fez isso? Só eu? Tem mais gente aqui? Ah, tem? Ah, que maravilha. E quando você chegava lá, na autoescola, você entrava num veículo para ter a sua primeira aula, e do seu lado estava quem? O instrutor. Significa que era uma pessoa que tinha uma qualificação para exercer aquele cargo. Ele não era só capacitado, mas além de capacitado, ele era qualificado. Porque só o qualificado é que pode capacitar. E aí vem a questão da instrução. Então você ia ali e o instrutor, primeira coisa que ele falava para você, ou para a pessoa, ele pegava aquele instrumento, que no caso era o carro, e apresentava, fazia uma apresentação do carro para a pessoa, mostrando ali as pedaleiras, o câmbio, o volante, os retrovisores, as setas, e dizia, olha, o funcionamento do veículo é assim. E fazia a primeira volta com você, mostrando como é que aquilo funcionava. Você não tinha noção ainda do som da primeira marcha, da segunda ou da terceira. Com o passar do tempo a gente aprende isso, mas no começo você não sabia. E a instrução, as primeiras instruções, por mais que a pessoa tivesse uma boa educação, mas ele entrava no carro para ser instruído, porque ele precisava se tornar alguém também habilitado. Mas ele só poderia ser habilitado por alguém que já fosse qualificado. Então nós temos que entender isso. Quando diz assim, ó, instrui, subentende-se que o instrutor, ele já foi habilitado e já é qualificado para fazer isso. Nós sofremos muito nos nossos dias. Nós temos muitos problemas na nossa sociedade. Por que nós temos esses problemas? Porque muitas pessoas que não têm qualificação querem dar instrução. Quer ver uma coisa? Chega uma moça que nunca teve um filho
e chega para a senhora e quer ensinar como é que se cria filho. É pessoa que não tem qualificação. Não tem qualificação para fazer aquilo. Pode-se ter uma ideia, pode ser lido num livro, num jornal, numa revista. Pode-se fazer algumas conjecturas. Quer ver como isso é verdade? Quantas mamães disseram assim, quando ainda não tinham os filhos, e que via uma criança correndo na igreja assim, o meu filho não vai fazer isso. O meu filho não. Porque olhar o defeito dos outros é muito fácil. O duro é andar com o espelho pendurado no pescoço, né? E é sempre assim. Então, primeiro, o instrutor, ele tem que estar qualificado. É por isso que Deus nos dá a oportunidade para nós nos qualificarmos. E aqueles que não se qualificam é porque são negligentes. Se alguém não sabe dar instrução, é porque não se qualificou para isso. Se não se qualificou, é porque é negligente. Porque existe a oportunidade, a escola de qualificação é a vida. É a vida. Por isso que começamos assim, ó, instrui. Mas não diz assim, instrui o velho. A Bíblia dá-nos a chance de dar instrução a duas pessoas. Ou a dois tipos. Primeiro, ao e depois a quem? A quem mais? Ao Provérbios. Vai que eu estou falando alguma coisa que esteja fora da Bíblia e eu não comprei essa no Paraguai. Provérbios 9:9. Alguém, por favor, em voz alta e sonante, leia. Provérbios 9:9. Muito bem, Provérbios 9:9. Alguém? Instrui ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Obrigado. Dá instrução ao... Mas o sábio precisa ser instruído? Só os sábios recebem instrução. Tente dar instrução a um louco, alguém que é obstinado. O sábio dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. O louco você pode falar, ele é louco. Tanto é quando se fala alguma coisa para uma pessoa, ou se a pessoa fala algo que nós achamos que aquilo está fora do contexto do nosso conhecimento, você diz, você está louco? Você está fora do juízo? Mas nós temos aqui, instrui o menino e instrui o sábio. E o sábio pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser de meia idade e pode ser velho. Pode ser velho. É só ficar em silêncio que vira sábio. É só ficar em silêncio que vira sábio. Porque diz assim, até o tolo em silêncio se passa por sábio. E quando nós instruímos o menino? Quando eu estou qualificado para isso? Nós encontramos uma série de situações nas quais nós queremos nos encaixar. E até porque todos nós temos a sensação da perfeição, ou buscamos a perfeição, ou buscamos ser perfeitos. Nós queremos esta perfeição. Nós achamos que a nossa família é melhor do que a família do outro, que a nossa comida, né, porque é melhor do que a comida do outro, entendeu? Eu sempre acho que as irmãs cozinham divinamente, entendeu? Que Deus deu esse dom para vocês assim, e olha aí, e não abram mão disso, viu? Eu fico muito feliz que vocês tenham esse dom mesmo. Mas, continue e nos ofereçam sempre. Mas o que ocorre é o seguinte, nós precisamos
parar um pouquinho aqui e fazer uma reflexão. Quando eu preciso ou eu devo dar instrução e quando eu preciso e devo receber instrução? Porque agora eu só estou falando a sábios aqui. Eu só estou falando a sábios. Quando? Quando, pastor Marcos? Quando eu devo dar e receber instrução? Muito bem, então vamos lá, aproveitando a resposta do pastor Marcos, vamos para o texto. É sábio, irmãos. Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para todo propósito. E começa, como eu disse semana passada, com os dois primeiros tempos. Tempo de nascer e tempo de... Depois coloca mais 27 tempos aí. Jogar pedra, juntar pedra, plantar, colher, edificar, derribar. Estão dentro desse tempo. Significa que durante a sua dispensação, que é o tempo da sua oportunidade, você deve fazer todas essas coisas, ou essas coisas acontecerão na sua vida. E o versículo, e no capítulo do mesmo livro, 9, e o versículo 8 diz assim: mas em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Independente das circunstâncias do meio, das diferenças, independente de qualquer paradigma que você esteja vivendo, em todo tempo se mantenha com justiça e com unção. Significa que justiça para fazer e unção para receber. Em todo tempo é tempo de instruir e é tempo de aprender, de receber instrução. Algumas pessoas dizem assim: mas isso não é para mim. Aquilo não é para mim. Tudo é para nós. Pode ser que eu não queira nesse tempo, mas tudo é para nós. Um dia, porque nós temos muita facilidade de ignorar o tempo quando o problema é dos outros. Quando o problema é dos outros, nós temos a facilidade de ignorar. Um dia, uma bela jovem, que tinha por nome Murta, Adassa, quer dizer Murta, pequena, ela foi elevada ao posto de rainha. E já não era mais pequena, mas agora já era estrela, Esther. E ela estava muito bem no palácio, mas o seu povo estava sofrendo. Alguém chegou e disse: Esther, faça alguma coisa. Ela falou: não é problema meu, não tem nada com isso. Eu estou aqui no palácio, minha vida está uma maravilha, eu já sofri o que eu tinha que sofrer, isso é problema de vocês. Aí, o sábio disse assim para ela: é o seguinte, se de tudo te calares, socorro de outra parte virá para os judeus. Porém tu e a casa do teu pai perecereis. Ou quem sabe, não foi para este tempo que Deus te colocou onde você está. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te trouxe aqui nesta noite. Para ouvir o que você está ouvindo e colocar em prática, porque você e eu precisamos disso.
Às vezes nós passamos, isso não é para mim. Tudo é para nós. Tudo é para nós. Nós é que precisamos entender isto. E estar o que? Apto para esta instrução. Então começa assim, instrui o menino. Por que instrui o menino? Dentro do contexto pedagógico, a criança, ela é vista de uma maneira, não na sua totalidade. Existem várias formas de pensar educação no nosso mundo. Ok? Então existem vários conceitos sobre isso. Tanto é que você vai numa escola, no outro, num sistema e outro, e as pessoas falam das mais diversas formas, e a pessoa que não entende fala, ah, tá, ok. Mas a criança, ela tem menos impressões na sua mente. Ok? Dentro do seu cérebro, dentro do cérebro desta criança, ela tem menos impressões, ou seja, ela não tem tantas informações como os adultos já têm. Mas o meio vai lhe dando essas informações, ela vai interagindo, e o professor, o seu instrutor, começa a lhe dar e imprimir nela informações. Vai imprimindo nela informações. Por isso que é dito assim, a criança é uma página branca, em branco, que você vai pondo impressões e ali vão marcando, vão ficando essas impressões, e ela vai crescendo e vai somando com outros conhecimentos, e assim vai construindo então o seu conhecimento e formando o seu caráter. Através do que vê, do que ouve, do que percebe, sente. Isto, ela vai construindo o seu caráter. Até os 7 anos de idade, ela já tem 50% do seu caráter construído. Aos 15 anos, estará com 100% do seu caráter construído. O seu caráter não muda mais. Não muda. Ele pode ser moldado, mas mudado não mais. É por isso que Paulo fala assim, tem o homem interior e o homem exterior. Você está aqui, uma bênção na igreja, uma mansidão só, uma alegria completa, entendeu? Mas quando pisam no seu calo, o velho homem, o seu caráter, floresce. Né? E é uma guerra constante. Porque o Espírito Santo, ele fez o que? Ele moldou, mas não mudou. Não mudou. Só existe uma maneira dessa mudança acontecer. Que nós não vamos falar nisso hoje, mas está no capítulo 12 de Romanos. Então, a instrução ao menino, porque à medida do que esse caráter vai sendo construído, vai sendo formado, ele vê isso através, como eu disse, da observação. E vai fazendo o que? Ele vai sendo, de alguma maneira, lapidado e também, de uma maneira até coercitiva, às vezes, ele vai crescendo nisso. Imagine o seguinte, você planta uma árvore qualquer e deixa lá. Essa árvore vai crescendo e já, ainda pequena, os galhos dela não vão se abrindo para um lado e para o outro. Então o que as pessoas fazem? Ele planta a árvore e logo do lado da árvore faz o quê? Põe uma estaca e amarra. Porque ele quer que a árvore tenha um perfil mais ereto. E aí quando o galho começa a puxar para cá, ele corta esse galho aqui, corta aquele galho ali, para que ela possa, só depois de uma certa altura, então ela vai soltando os galhos, para que ela possa formar uma boa copa e dar uma boa sombra. É assim que é feito. E quem tem que estar ali fazendo isso? Podando na hora certa, amarrando, vendo se está bem aprumado, porque se você não amarrar bem e não colocar uma boa estaca, qualquer vento vem e pode até quebrar. Então, não é levado de um lado para o outro, mas ela simplesmente ali, vai crescendo e se aprumando. A instrução passa por aqui. O menino, ele está crescendo, instrui o menino. Mas instrui o menino aonde? Aonde? No caminho.
Agora assim, no caminho. Agora a minha pergunta é a seguinte: que caminho você quer que o menino ande? Porque não depende do menino, depende do instrutor. Depende do instrutor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do seu galardão. E bem-aventurado aqueles que enchem deles a sua aljava. Cabiam 7 flechas na aljava. Se os filhos são herança de quem? Herança de quem? De Deus. A minha pergunta é a seguinte: o que é que você está fazendo com a herança que Deus colocou nas suas mãos? Porque não é sua, é dele. O que é que você está fazendo com a herança de Deus? Essa tem que ser a minha pergunta para mim. O que é que eu estou fazendo com a herança que Deus colocou nas minhas mãos? Diz mais: que o filho é como a lança na mão do valente. Ou seja, se o filho é a lança na mão do valente, a lança será lançada, como o próprio nome já diz, é quase um pleonasmo, ela será lançada para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Que alvo? Que alvo? Qual alvo? Que o valente determinar. Se você pegar esta lança e lançá-la nas drogas, ela vai para as drogas. Se você lançá-la para a prostituição, vai para a prostituição. A lança está na mão do valente. É ele que sabe para onde vai atirar. E tem uns que faz, sabe o quê? Pega aqui e entrega na mão dos outros, para eximir-se da responsabilidade. São verdadeiros pais Pilatos. Lavo as minhas mãos do quê? Do sangue deste inocente. Que covardia! Se sabia que era inocente, então por que condenou? Se sabia que era inocente, por que condenou? Algumas pessoas pegam esta lança e colocam na mão de outra pessoa. Um dia o pai chegou para mim e disse: professor, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu falei: nem eu. Se você que é o pai não sabe o que fazer, imagina eu que não tenho nada com isso. Nós precisamos saber o que fazer. É uma herança. E uma herança tem que ser bem cuidada, bem guardada. Por que ela tem que ser bem guardada? Por que nós temos que guardar a herança, guardar bem guardada? Esse tesouro. Por quê? Por quê? Por causa do ladrão. Por causa do ladrão. E nós ouvimos domingo aqui que o ladrão, ele tem uma missão. Não é o inimigo, não tem uma missão? Que é tríplice a sua missão. É o que ele quer fazer. E tem gente que deixa lá de qualquer maneira. Pega a sua herança e não está nem aí. Faz exatamente o que fez Esaú. O que Esaú fez com a sua herança? Trocou por um prato de lentilha. Ele falou: que me adianta essa herança? Isso vai demorar para dar fruto, até que meu pai morra, até que as promessas se cumpram. Eu estou com fome agora. Mas Nabote foi diferente. Nabote fez diferença. Quando Acabe chegou em casa triste, amargurado,
E Jezabel falou: o que foi, rei? O que está acontecendo? Por que o semblante do rei está descaído? É porque eu fui ali com Nabote, ele tem uma vinha plantada bem junto ao pé do palácio, e eu queria trocar com ele, ofereci uma vinha melhor, ofereci outra vinha. Sabe o que ele me falou? Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou trocar, negociar, vender a herança que eu recebi dos meus pais. Não tem negócio. Morreu por causa da herança. Foi sacrificado por causa da herança. Mas não negociou a herança. Não negociou. E hoje nós estamos vendo, irmãos, através da internet, através da televisão, das notícias do rádio, dos jornais, quantos pais estão vendendo os filhos, as filhas, trocando. E é por isso que o mundo está cada vez pior. Porque a célula máter está se desfazendo. Porque está faltando alguém que não está sabendo qual é o caminho que deve instruir o filho. Que deve instruir o menino. Porque não diz assim, instrui pelo caminho, mas instrui no caminho. Tem gente que fala assim, aquele é o caminho. Jesus não disse, olha, aquele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. O Senhor disse para Isaías, este é o caminho, andai nele. Significa, eu estou aqui nesse caminho. Muitas vezes a pessoa não sabe para onde vai. Eu costumo dizer, né, que quem não sabe para onde vai já está perdido antes de sair de casa. Já está perdido dentro de casa, porque não sabe para onde vai. E quantas vezes nós nos encontramos assim? E quando nós estamos assim, quando você está perdido numa rodovia, num local, qual deve ser a sua atitude? Buscar o quê? Buscar o quê? Orientação. Orientação. É por isso que nós temos alguém que pode nos orientar todo dia. Jesus falou, eu vou, mas o Espírito Santo vem. Ele vai vos consolar, vai vos orientar, vai vos fazer lembrar do que eu vos tenho dito, vai vos instruir na verdade, vai guiar vocês na verdade. Nós temos que buscar orientação aonde? Em Deus. Em Deus. Por quê? Porque Ele sempre nos terá condições de nos orientar em qualquer circunstância. Então, quando eu olho, entendo que o menino precisa ser instruído, que o instrutor tem que estar qualificado, que esse menino tem que ser instruído quando menino. Nós estamos vivendo hoje dias em que criou-se no nosso país, instituiu-se, porque assim, irmão, tudo é o contrário, né? Instituiu-se o código não, é o estatuto do menor. Ele pode fazer tudo, ele pode roubar, pode traficar, o pai é que não pode disciplinar em nada. Aí o pai vai preso. Pode. Tudo que é errado ele pode fazer. A lei ampara tudo que está errado. Por quê? Porque pinça um exagero aqui, outro exagero aqui, coloca todo mundo na mesma forma e passa a régua. Mas a Bíblia diz assim, fustiga o teu filho com vara enquanto há esperança. Porque mais tarde vai buscar a sua alma para matar e não vai alcançar. Eu sei que eu sempre costumo dizer que lá em casa era muito engraçado, eu e meu pai. Meu pai era mais engraçado do que eu, sabe? Porque eu não sei se era ele que gostava de bater ou eu gostava de apanhar, que era uma brincadeira constante lá em casa, nesse sentido, né? Ele era mais engraçado porque era sempre ele que estava batendo, entende?
E eu chorava até rir. Não é assim? Você ri, daqui a pouco já sai lágrimas, né? Assim. Mas, graças a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive, que me instruíram no caminho. Vamos para a igreja, vamos para a escola dominical, vamos para o culto, vamos para a vigília, vamos para a orientação. Não disse assim, meu filho, vai para a igreja. Não, vamos. Vamos. Essa é a diferença de instruir no caminho. Do que dizer assim, aquele é o caminho, ó, aquele caminho é bom. Olha, é muito comum hoje pertencer a uma igreja evangélica, virou status para muita gente, né? Até uma condição, para alguns, até uma condição social, né? Não, eu estou indo lá na igreja. Ele nem sabe o que é evangelho. Você chegou e falou assim, o senhor conheceu o evangelho aqui na cidade, mesmo que o senhor está morando? Não, quando eu cheguei aqui ele já tinha mudado. Ele nem está sabendo o que é evangelho, nem nada. Então, a situação, né, pastor Marcos? Nem está sabendo o que está acontecendo. A situação é justamente essa. Porque falta o quê? Instrução. Porque o ensino, ele vem e só pode instruir, volto a repetir, quem tem qualificação para isso. Qualificação para isso. E nós aprendemos. Tem uma frase muito interessante lá no quartel de Lorena, na entrada do quartel, diz assim, é no calor da disputa que se afia a espada do valente. É fazendo que nós nos esmeramos. A Bíblia diz, aquele que ensina, esmere-se nisso. Ensine mais. Porque é ensinando que nós aprendemos. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. E até tem um provérbio que diz assim, né? A pessoa nasce, como que é? Nasce para aprender, vive aprendendo e morre sem saber nada. Então nós aprendemos. Porém, ensina no caminho. E o caminho é você que escolhe. É você que escolhe. Não diga depois, eu não sei por quê. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas, mas até meio inconscientes. Por vontade própria, obviamente. Né? Mas às vezes até inconsciente. Mas por que eu estou passando por isso? Até como muitas vezes nós imaginamos que as circunstâncias, as mazelas que acontecem na vida das pessoas, é porque a pessoa tem um determinado karma. Irmãos, é no afã de viver, amigos, é no afã de existir, que as tragédias, as bênçãos e as maldições acontecem nas vidas. É no afã de viver, é no afã de existir. E nós queremos sempre encontrar um culpado para aquilo. É na trajetória, no caminho. Os problemas nós vamos encontrar no caminho. A Bíblia diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quem era aquele homem? Como é que ele chamava? Qual era o seu endereço? Qual era a sua profissão? Diz que ele descia. E no caminho, era uma trajetória de 21 quilômetros. E no caminho, vieram os salteadores. Roubaram-lhe, espancaram, deixaram-o semi-morto à beira da estrada no caminho da vida. Por que aquele homem foi assaltado? Por que aquele homem foi espancado? Por que é no afã de existir, é no afã de viver. É no caminho. Os problemas sempre vão acontecer no caminho. Quer ver uma coisa? E tem algumas pessoas que estão no caminho de repente, querem se esconder. E procuram um arbusto, alguma coisa para se esconder. Mas quem está escondido está mais apavorado que quem está no caminho. Já passou por situações assim? Porque a dor psicológica é maior do que a dor real. E é nesta hora que eu preciso entender. No caminho é que as tragédias acontecem. Que os problemas acontecem. E eu preciso avançar. Eu não posso parar. Eu tenho que avançar. Porque eu posso ter errado hoje. Mas eu avancei e com certeza amanhã eu melhoro. O que nos
traz maiores tristezas é quando nós paramos. Então, instrui o menino no caminho, instrui no caminho, continue instruindo. E veja que você começou instruindo ele, menino. Não é assim que está dizendo? Você começa a instruir menino. E vai passando o tempo. A trajetória, o relógio da vida, do tempo vai passando. E você vai instruindo. E diz aqui que passa tanto tempo que ele chega a envelhecer no caminho. E até quando envelhecer? Ele começou menino, mas ele envelhece, ele saiu do caminho. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o caminho. Ora, já está na hora de parar. Ora, até quando envelhecer? Mas nós vamos parar com o menino, e quem sabe um dia nós temos a oportunidade de falar sobre a idade adulta e chegarmos à velhice. Fiquemos em pé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Temos o caminho a percorrer. Pode levantar a sua cabeça e trilhar por ele. Aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor está neste caminho. Oh, aleluia. Você pode fechar os seus olhos agora. Pai de amor e de bondade. O teu nome, Senhor, é exaltado no nosso meio. O teu nome é glorificado, ó Pai, através, Senhor Jesus, das nossas vidas, ó Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, nesta noite, ouvindo a tua palavra. Não existe, Senhor, outro lugar melhor do que este, ó Pai, de estarmos na tua casa e aprender no teu santo templo, ó Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, trago nesta noite também o teu servo, ó Pai, para nos ensinar, ó Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão que temos. Obrigado, Senhor, pela união, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, na garantia, Senhor, e na certeza da vida eterna. Oh Pai, obrigado pela vida dos teus servos, Senhor, que aqui estão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, por ter trago, Senhor, a minha família, Senhor, na tua paz. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante esse período. Ó meu Pai, que os meus filhos estiveram ali, Senhor, do outro lado, Senhor, na outra América, o Senhor guardou, protegeu e abençoou as suas vidas, Senhor. Louvamos, ó Pai, nesta noite, também, Senhor, pela vida da tua serva que nos visita, a irmã Kênia, Senhor, que veio aqui nesta noite receber a tua bênção, ó Pai, receber a tua palavra, e todos aqueles que estão também nos acompanhando através da internet, ó Pai, queremos louvar, queremos te agradecer, é no teu nome que fazemos isso, ó Pai, obrigado por tudo, ó Deus. Queremos pedir a tua bênção agora. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, debaixo da tua proteção, debaixo, Senhor, do teu cuidado. Ó Pai, no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Quantos estão felizes? Amém? Se você chegou triste, eu tenho certeza que você vai sair daqui alegre, abençoado, em nome de Jesus. Que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Dê um abraço no seu irmão, pelo menos 3 abraços.
Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma noite de paz e uma noite de bênção.